Últimas notícias do São Paulo com a provável escalação, arbitragem. Bora trazer também alguns detalhes referentes à situação do Lucas Moura e vamos falar também sobre mais um jogo que foi confirmado na Vila Belmiro. Antes da gente trazer todas as informações aqui do vídeo, aqui embaixo na descrição tem o link da Mandaká para você realizar o pedido das suas marmitas, doces, sucos, mini tortas e mini pizzas. E aí você usa o meu cupom Alexandre para você ter R$ 40 de desconto na sua compra. Você vai gostar bastante das marmitas da Mandaká, além de deixar a sua dieta balanceada, é uma comida deliciosa. Aqui embaixo na descrição também tem um link para você se tornar membro deste canal e ter conteúdo exclusivo. São vídeos exclusivos aqui mesmo no nosso canal do YouTube e também lá no nosso grupo do WhatsApp, além de outros benefícios você pode conferir. Por exemplo, na última live, na última terça-feira, o Gabriel se tornou membro do nosso canal e aí agora também tem acesso a todos os benefícios. Estou contando com você também nessa. Beleza? Bora falar sobre São Paulo Futebol Clube? Escalação do São Paulo para pegar o Flamengo nesta quarta-feira pode ter algumas novidades. Primeiro, importante lembrar que Alan Franco e Enzo Dias estão fora desse compromisso por conta do terceiro cartão amarelo recebido contra o Vasco da Gama, então a dupla está fora dos relacionados. Cédric Soares treinou normalmente na última terça-feira, estivemos lá no canal, aliás, no Super CT, acompanhando o treino aberto, representando o canal Arnaldo Tironi, e do que a gente pôde ver, e depois a gente confirmou com algumas pessoas, de que o Cédric participou de todas as atividades, então o Cédric pode ser uma novidade aí na escalação, lembrando que também voltam de suspensão o lateral direito Mike e o atacante Luciano. E aí a provável escalação do São Paulo para esse compromisso deve ter Rafael no gol. Aí vem a dúvida na zaga, sem o Alan Franco, mas acredito que vá Ferrarese. Ferrarese, o Arboleda e o Sabino, os três zagueiros mantidos aí para essa partida. Aí vem as duas principais dúvidas que são nas alas. Você tem três opções, na minha visão, acho que o Mailton vai acabar ficando no banco, pelo que a gente conversou com algumas pessoas. Mike, Cédric e Patrick. Pô, Alex, então por que três? Porque existe uma possibilidade do Cédric acabar sendo improvisado pelo lado esquerdo. Não há uma confiança plena no Patrick, até acho que no fim das contas o Crespo deve apostar no Patrick. Não acho que ele deve ir com Mike e Patrick. Será que ele vai com dois jovens nas alas? Acho mais arriscado contra um Flamengo que está brigando pelo título. Mas aí ficam as dúvidas. Se eu pudesse dar o meu palpite aqui, acho que pode ser algo como Cédric e Patrick nas alas. Resta ver se o Cédric terá condições de aguentar os 90 minutos, tá? Mas tem o Mike ainda também disputando essa posição. Ali os três volantes, Pablo Maia, Marcos Antônio e também o Bobadilha, o trio formado. E lá na frente o Lucas Moura, que deve voltar a fazer a dupla de ataque com o Luciano, aquela dupla de ataque um pouco mais móvel, como a gente viu contra o Bahia. Com isso, o Gonzalo Tapia deve ficar no banco de reservas. O que você acha dessa escalação para essa partida específica contra o Flamengo? Você faria alguma outra alteração? Eu quero muito saber a sua opinião aqui nos comentários, tá? São Paulo confirmou mais um jogo a ser realizado na Vila Belmiro e será contra o Juventude. Existe até um princípio de dúvida sobre a realização dessa partida contra o Juventude na própria Vila Belmiro, mas o São Paulo confirmou aí que essa partida acontecerá na Vila Belmiro no dia 23 de novembro, às 4 horas da tarde, é no domingo. A CBF divulgou ali algumas partidas, o confronto contra o Internacional ainda está em aberto, porque o São Paulo vai tentar a todo custo as últimas forças para realizar esse confronto contra o Internacional no estádio do Morumbi, mesmo com uma troca parcial ali do gramado. Vai ser bem difícil uma troca total do gramado depois da sequência de shows. Então, contra o Juventude será o terceiro jogo do São Paulo na Vila, terá agora nesta quarta-feira contra o Flamengo, depois no fim de semana contra o Bragantino, os dois jogos já confirmados na Vila Belmiro, e aí agora contra o Juventude também será confirmado. Até tinha uma pequena possibilidade de levar esse jogo para o Brinco de Ouro, assim como foi contra o Vasco no Brasileirão do ano passado, mas depois disso tudo, a diretoria, o São Paulo, confirmou que de fato o jogo contra o Juventude será na Vila Belmiro. O que você acha desses três jogos do São Paulo atuando na Vila Belmiro? Eu quero muito saber a sua opinião aqui nos comentários. A arbitragem para o confronto entre São Paulo e Flamengo deu uma prejudicada, talvez, no Flamengo. Alguns torcedores ficaram pé da vida aí com a escolha do Rodrigo José de Lima Henrique. Ele que é um árbitro que tem sido, aliás, José Pereira, eu confundi tudo. José Pereira é o Rodrigo José Pereira de Lima. Eu confundi o Lima Henrique e tudo, mas é o Rodrigo José Pereira Lima.
Ele que é um árbitro já rodado na CBF, né? Ele que foi o escolhido para apitar essa partida. A bola vai rolar às 9h30 no estádio da Vila Belmiro. O VAR será comandado por Rodrigo Afonso Ferreira. O Flamengo, né, chega brigando por uma vaga na liderança, o São Paulo querendo a briga pela Copa Libertadores da América. Aí tem um histórico recente do árbitro contra o Flamengo. Recentemente, ele apitou o confronto contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, e foi aquele jogo que ele expulsou o Danilo e o Alacian, dois jogadores do Flamengo. Houve ali um debate, uma discussão sobre essas duas expulsões. Na ocasião, vários torcedores acabaram não concordando ali com a postura do árbitro, com o fato dele ser muito exigente nas expulsões, mas ele vai ser o árbitro dessa partida. A CBF entende que não foi algo tão polêmico como aconteceu recentemente com o próprio São Paulo com o Ramon Abate-Abel. Ele também apitou a vitória do Flamengo sobre o Internacional e o empate contra o Ceará, ambos que foram em agosto. Então é um árbitro que não tem ali muita polêmica em relação ao Flamengo não, e também ao São Paulo. É um árbitro que recentemente também, ao que eu dei uma olhada, também não tem nenhuma grande polêmica por ali, é um dos principais do quadro. Então a CBF entende que colocou um árbitro que será competente o suficiente para manter ali os ânimos da partida, por mais que sejam dois rivais estaduais, né, interestaduais, mas que também tem, né, uma aliança, principalmente nas torcidas organizadas, costumam ser bons jogos e bem disputados e com uma rivalidade bem legal. Então a gente espera que o confronto tenha grande destaque, mas que não seja esse destaque a arbitragem. O que você acha da arbitragem do José Rodrigo, Rodrigo José de Lima? Enfim, o que você acha do árbitro de hoje? Deixa aí nos comentários. Gol do Lucas Moura deu uma aliviada nos bastidores internamente. O que acontece? Existia uma certa aflição, porque o Lucas Moura ele estava um pouquinho sem confiança. Ele estava realmente, né, dava para ver, ainda acredito, aí agora antes da informação vai vir a minha opinião. Acho que ainda visivelmente algumas coisas ali dentro de campo ele ainda está um pouquinho travado, mas o gol internamente foi visto como um alívio, porque há um entendimento de que o Lucas precisa dessa sequência de jogos e precisa desse gol. E precisava desse gol, ele precisa voltar a ser protagonista do São Paulo em algumas partidas, justamente para ele ir ganhando a confiança, porque, pô, imagina, né, o cara passou grande parte da temporada fora, por dores no joelho, né? Não foi uma cirurgia que ficou imobilizado e vai ganhando mobilidade. Não, ele sentia dores recorrentes. Então esse gol, e ele sendo importante numa vitória do São Paulo, chamando a responsabilidade, cobrando uma penalidade, e ele convertendo essa penalidade, então até o fator psicológico do Lucas Moura pode crescer nesta reta final da temporada. O São Paulo entende que é crucial para o São Paulo buscar uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores, ter o seu principal jogador bem, ativo, podendo ajudar. E internamente é visto também que esse jogo contra o Flamengo pode ser mais um fator que possa ajudar nessa volta de confiança do Lucas, porque você imagina, por mais que o palco seja a Vila Belmiro, né, que não é o Morumbi ou não é o Maracanã, mas é um confronto importante, querendo ou não, campo neutro contra um adversário que está na final da Libertadores, que é o segundo colocado e está brigando pelo título. Imagina uma vitória com um grande destaque do Lucas, ele sendo responsável pelas principais ações ofensivas, ele sendo responsável pelo placar final, sendo ele positivo. Isso pode fazer com que o ânimo do Lucas aumente, e há uma percepção que fisicamente ele já está legal. Fisicamente o Lucas está bem, a comissão técnica tem dosado os minutos, né, tem dado ali normalmente 70, 75 minutos para o Lucas, até porque ele ainda tem uma questão de estar bem fisicamente no sentido de aguentar 90 minutos intensos. O Lucas ele ainda consegue aguentar 70, 75 e aí depois acaba, né, fisicamente acaba até por conta da idade caindo. Então você imagina, se ele vai para esse jogo, tem destaque, consegue ajudar, aí a confiança dele vai lá para cima, porque internamente, como a gente trouxe, fisicamente ele tá bem, tá apto, não tem mais dores no joelho, fisicamente ele tá aguentando a maioria dos jogos, tá aguentando uma sequência importante, só que falta ainda a confiança do Lucas, a mentalidade, o lado vencedor que ele sempre teve, a mentalidade de sempre sair arrancando, de sempre pegar a bola, de ter confiança para arrancar. A gente ainda não conseguiu ver, por exemplo, uma grande jogada do Lucas nesse retorno dele arrancando e fazendo uma grande jogada, fazendo um gol, que é a sua grande característica. E há uma impressão internamente na parte das principais ali lideranças do São Paulo de que
é um fator psicológico e que é natural. E que é natural, ninguém é de ferro, ninguém é máquina, que é natural ele passar por esse processo neste momento e com o tempo, tendo uma sequência legal de coisas positivas, isso pode acontecer e a gente espera que contra o Flamengo ele possa ter esse protagonismo para a gente conseguir retornar com o Lucas Moura o mais rápido possível, porque o Lucas Moura bem, confiante, com o mental forte, fisicamente bem, o São Paulo tem tudo para crescer cada vez mais no Campeonato Brasileiro. O que você acha disso tudo? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Lembrando, mais tarde, a partir das 8 horas, ao vivo, nosso pré-jogo aqui no canal do Alexandre Vieira e também na Rádio Fute Mais. Todo mundo vai para a Rádio Fute Mais acompanhar a partida e depois, assim que o juiz apitar o término da partida, você volta para cá que eu vou trazer aqui o melhor pós-jogo para a gente debater bastante, trazer coletiva do Crespo e trazer todos os bastidores aí dessa vitória que eu tenho certeza que vai acontecer. Beleza? Tá confiante para hoje? Quero o seu palpite, deixe seu like, seu hype, inscreva-se no canal e se torne membro. Um abraço para todo mundo. Tchau, bom jogo pra nós. Aguardo vocês mais tarde.